Meu namorado e eu estávamos sentados em um restaurante. John galantemente encheu meu copo, então de repente apontou a câmera para mim e ergueu a tampa da bandeja. Eu quase vomitei, o prato estava cheio de baratas! John sussurrou, coma elas! Eu hesitei, não consegui me decidir, elas estavam se movendo! E de repente a mulher da mesa ao lado, vendo as baratas, gritou. Nós fomos imediatamente pegos pelos guardas. Tentei me afastar e o John estava gritando que eu tinha arruinado a pegadinha. Nesse ritmo, eu nunca economizaria para o tratamento da minha mãe. Um nó subiu na minha garganta. Depois que meu pai traiu a minha mãe, ela começou a ter problemas cardíacos. Agora ela precisava de uma cirurgia cara e eu era a única que podia ajudar. Eu pegava qualquer trabalho de meio período, mas não era o suficiente. Tudo mudou quando conheci o John na faculdade. Ele era o cara mais popular do nosso ano. Todas as garotas eram loucas por ele, mas o John me escolheu. Tínhamos um relacionamento como nos filmes. Mesmo quando o John descobriu sobre minha situação, ele não se afastou, mas teve a ideia de gravarmos pegadinhas juntos. Se nos tornássemos blogueiros famosos, o dinheiro jorraria. Desde então, nós temos feito vídeos constantemente para o TikTok e o YouTube. Nós enrolávamos papel higiênico pelo campus ou colocávamos ratos na sala de química. Era terrível, mas John dizia que isso tudo era por popularidade. No final, sempre concordava com ele. Uma vez até nos vestimos como mendigos e fomos a uma joalheria. A vendedora tentou nos atender, mas depois ficou brava. Quase não escapamos da polícia que ela chamou. Depois dessa pegadinha, recebemos um número enorme de inscritos. O público gostou, logo ganhei meu primeiro dinheiro. Mas não achei que fosse acabar em prisão. O John estava gritando que eu estraguei tudo. Eu me encolhi contra a parede com medo. Ele nunca tinha me tratado assim antes. Mas enquanto estávamos sendo levados para a delegacia, o John se acalmou, depois acariciou minha bochecha e gentilmente se desculpou. Eu sorri. Está tudo bem, docinho, eu entendo. Nós ficamos na cela por cerca de 5 horas e eu não conseguia parar de pensar na minha mãe. Ela provavelmente estava preocupada. Mas então a porta se abriu e um policial gritou que tínhamos sido liberados e estávamos livres. Espera, mas quem fez isso? O policial disse para andar logo. Alguém estava esperando por nós no saguão. Olhando para o outro, fomos até lá e imediatamente notamos um homem em um terno caro. Com um sorriso, ele se apresentou como Bud. Acontece que ele estava no restaurante e viu nossa pegadinha com as baratas. E ele achou isso engraçado e corajoso. Mas por que ele decidiu nos libertar? E de repente, Bud disse misteriosamente que tinha uma oferta especial para nós. Podemos discutir isso tomando uma xícara de café? Ele riu. Sussurrei para o John que esse cara era suspeito. Mas John já havia dito ao Bud que concordava com tudo. Então ele disse, você não quer ajudar sua mãe? Vamos a um café ali perto. O Bud nos lançou um olhar arrogante e me deu um calafrio na espinha e disse que estava planejando uma enorme pegadinha. Acontece que ele vinha acompanhando o nosso canal há muito tempo e percebeu que éramos a escolha perfeita. E qual era a pegadinha? O Bud sorriu. Deveríamos estar no banco às 6 da noite. Isso era tudo? Mas ele adicionou que não era tão simples. Eu tinha que me tornar uma cachorra. O que é que ele quis dizer? O Bud explicou. Eu estaria em uma roupa de cachorro e John me levaria até o banco com uma coleira. Eu afundei na minha cadeira. Por que você faria isso? Então o Bud disse calmamente que isso era apenas um protesto contra a proibição de ir ao banco com animais. Eu vou dar $5.000 para cada por isso. O Bud finalizou. Os olhos de John brilharam imediatamente e eu sabia que ele estava prestes a concordar. Eu imediatamente puxei de volta. John, por que não falamos sobre isso? Nos afastamos e imediatamente soltei que ser uma cachorra na coleira era humilhante, era algum tipo de escravidão e menosprezava os direitos das mulheres. E não era uma piada divertida de jeito nenhum. Mas então, John me olhou nos olhos e disse que tudo ficaria bem. Com esse dinheiro eu poderia curar minha mãe e teríamos um pouco para uma vida boa. Eu fiquei com pequenas borboletas na barriga. Sim, John, você está certo, como sempre. Fomos até o Bud e dissemos que concordávamos. Ele imediatamente nos deu uma parte do adiantamento e dinheiro para comprar uma guia e uma coleira. Ele também acrescentou que poderíamos ficar com o troco. Com isso, nos despedimos. Olhei para o dinheiro e não acreditei que fosse verdade. Sugeri ao John que festejássemos em minha casa, mas ele disse que era melhor ir buscar a guia. Ok, vejo você hoje à noite. Mas assim que fui para casa, imediatamente senti que algo estava errado. O apartamento estava estranhamente silencioso. Corri para o quarto, onde minha mãe estava deitada imóvel na cama. Mamãe, o que há de errado com você? Ela disse que os policiais ligaram para ela e contaram sobre nossa prisão. E isso fez ela se sentir pior. Mamãe me perguntou se eu não conseguia enxergar o John me manipulando. Por causa dele, você até parou de falar com seus amigos. A minha mãe disse. Eu estava ficando cansada de explicar para ela que o John estava muito preocupado e me proibia de sair sem ele.
Eu mostrei o dinheiro, nós poderemos fazer a cirurgia em breve, tudo graças ao John. De repente, a mamãe ficou pálida e apertou o coração. Por um segundo, eu congelei de horror. Deus, o que eu fiz? Corri e tirei o último comprimido da embalagem com as mãos trêmulas. Mãe, aguenta firme. Ela engoliu em seco e sussurrou para eu deixar o John. Ele era um homem perigoso e eu ia descobrir em breve. Não ousei protestar, tudo o que eu disse foi que ela precisava de alguns comprimidos novos e queria buscá-los agora. Cheguei rapidamente à farmácia e ao sair com os remédios, de repente notei o John do outro lado da rua. O que ele está fazendo aqui? Então o Bud foi até ele, e eles foram juntos para um café próximo. Estranho, porque o John sairia com o Bud sem mim? Eu puxei meu capuz e o segui. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Eles se sentaram em uma mesa não muito longe do bar. Eu me sentei rapidamente no bar, tremendo de tensão. Eu torci para que eles não me notassem e escutei. Estranhamente, John falava com o Bud como se fosse um velho conhecido. Esse idiota sempre vai na minha e não vai perceber nada. Hoje vamos assaltar o banco, John disse solenemente. Espere, isso é uma piada, não é? Mas o Bud concordou e disse que enquanto todos estivessem olhando para minha fantasia de cachorro estúpida, ele iria se esgueirar para dentro do cofre. O John riu desagradavelmente, então percebi. O John e o Bud queriam apenas me usar. E eu não pude acreditar. John era meu namorado e ele só pregava peças inofensivas, não roubava bancos. Eu estava tão magoada que imediatamente me levantei e corri para a saída. E então a garçonete dobrou a esquina. Nós nos batemos de frente, a bandeja caiu no chão e todos nos encararam. Meu estômago gelou de terror e eu olhei em volta. O John e o Bud já estavam vindo na minha direção. Ah, meu Deus! Eu rapidamente saí correndo do café. Meu coração batia forte, mas eu não conseguia parar. O John sabia que eu ouvi tudo. Naquele momento fui agarrada e uma mão tapou a minha boca. Comecei a chutar, mas o John era muito mais forte. Ele me arrastou para algum lugar. Não, me solta! Mas ele apenas me empurrou para dentro do carro. Eu estava tremendo. John, por que você está fazendo isso comigo? Ele riu, ele nunca deu a mínima para mim. Ele simplesmente conseguia ganhar um bom dinheiro como idiota no TikTok. Mas agora ele ia ganhar uma grande bolada. Eu desviei o olhar para esconder minhas lágrimas. Não vou participar do roubo! Então o John me agarrou com força pelo queixo e disse que eu seria sua escrava não apenas hoje, mas pelo resto da minha vida. Se eu não quisesse que nada acontecesse com minha mãe. Naquele momento, Bud chegou. Ele abriu a porta do carro e estendeu para mim uma coleira de metal em suas mãos. Me solta, seu idiota! Lutei e gritei, mas o John me segurou com força e o Bud colocou a coleira e o focinho em mim para me calar. Logo estávamos no banco. John me empurrou para fora do carro e me levou na coleira até o banco. Eu me senti terrivelmente acabada. Mas pensei uma coisa, eu precisava detê-los. John me levou até o banco e imediatamente gritou: "Liberdade para os animais!" Eu queria que o chão me engolisse quando todos olharam para nós. Que vergonha! O guarda veio em nossa direção, então eu vi o Bud no final da sala e um calafrio passou por mim. Não, eu não serei uma escrava. Eu vou salvar as pessoas e em seguida tirarei minha mãe da cidade num instante. O John nunca vai nos encontrar. Eu respirei e me decidi. Mãe, você terá orgulho de mim em breve. Então eu abruptamente tirei a focinheira e gritei que era um assalto. Eu esperava que o Bud fosse capturado naquele instante, mas em vez disso houve uma comoção. Os guardas olharam em volta confusos. Vamos, pega o ladrão! Mas de repente eles nos agarraram e nos arrastaram para a saída. Você não entende? Bud é o ladrão, ele está ali! Mas os guardas não quiseram ouvir. Naquele momento, Bud, que estava à espreita na caixa registradora, deu uma piscadela presunçosa. O John sussurrou que eu estraguei tudo de novo. De jeito nenhum! Pisei com força no pé do guarda e ele me soltou por um segundo. Isso foi suficiente, eu imediatamente voltei correndo. O Bud já estava ameaçando o funcionário apavorado e ele estava colocando dinheiro em sua bolsa. Você vai responder por tudo! Corri e pulei nas costas dele. Precisava dar tempo para o funcionário chamar a polícia. O Bud tentou me tirar, mas eu segurei firme. Mas de repente o Bud se virou e eu caí no chão e bati com a cabeça. A última coisa que eu vi foi o som das sirenes da polícia. Acordei com uma dor de cabeça terrível. Olhei em volta e percebi que estava em um quarto de hospital. Meu Deus! John estava sentado na cama ao lado. Olhando para mim diretamente, ele me disse que o Bud estava atrás das grades e que éramos considerados heróis. De repente, o John saltou para cima de mim e me prendeu contra a parede. Ele sussurrou para eu não denunciá-lo. Afinal, eu me lembrava do que ele disse, não? É claro, e ameaças e chantagens. Fui o brinquedo de John desde o início, mas precisei ficar mais forte para entender isso. Instantaneamente, agarrei a guia e amarrei os braços do John. Ele não teve tempo de se recuperar. Segurança, por aqui! Não sou mais a cachorrinha do John e não vou deixar ninguém me intimidar. Um mês depois, o John foi preso. Ele olhou para mim durante todo o julgamento, mas eu estava calma. O medo do John se foi, assim como o amor.
E então, no dia da cidade, ganhei um bônus por ajudar a polícia. Minha mãe estava tão orgulhosa de mim. O dinheiro era suficiente para a cirurgia e agora eu estava calma. Me lembro dessa história com um sorriso agora. Aprendi a não ser manipulada e a confiar apenas em mim mesma. E mais uma vez eu estava convencida de que a coisa principal da prosperidade é a honestidade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Minha mãe gritou que eu era uma fraude e ameaçou chamar a polícia. E eu não conseguia parar de chorar. Mamãe, você não me reconhece? Sou eu, Rachel! Eu queria explicar tudo, mas o papai me expulsou. Eu lentamente desabei no asfalto e estava tudo acabado. Algumas semanas atrás, minha vida era perfeita. Eu morava em uma mansão enorme, meus pais faziam qualquer coisa por mim. E na faculdade eu era a alma da turma. Eu até tive um namorado, Kurt, mas nada disso era o suficiente. Sempre quis ser uma blogueira famosa, é tão legal ser reconhecida, viajar. Até tentei começar meu próprio blog, mas foi em vão. Afinal, eu nunca fui uma grande beldade e as blogueiras deveriam ser simplesmente perfeitas. Por exemplo, a Fire Girl, a blogueira Alice Murray. Ela fazia cirurgia plástica constantemente. Dizia que no mundo a aparência era tudo. Uma menina deve ter lábios grandes, nariz pequeno e um corpo esguio. Só então ela pode conseguir alguma coisa. Naquela noite eu caí em mim. O motivo dos meus fracassos era a minha aparência. Eu me olhei no espelho por um longo tempo. Eu tinha o nariz arrebitado e meu corpo não era lá tudo isso. Não, eu precisava consertar. Caso contrário, eu nunca me tornaria uma blogueira e não realizaria meu sonho. E alguma beldade poderia levar meu namorado, Kurt, embora. Só tinha uma solução: cirurgia plástica. Mas assim que contei minha ideia aos meus pais, eles disseram que nada deveria ser mudado. Vocês não entendem. Eu preciso dessa cirurgia. Eu sou uma aberração. Mas meus pais foram inflexíveis. Eles não dariam dinheiro para essas bobagens. Pela primeira vez, meus pais não cumpriram meu capricho. Eu comecei a chorar e corri para o meu quarto. Passei a maior parte da noite chorando, e pela manhã eu parecia terrivelmente cansada. O reflexo no espelho só me fez sentir pior. Não, eu faria a cirurgia, quer os meus pais quisessem ou não. E então eles perceberiam seu erro. Restava apenas descobrir onde conseguir o dinheiro para a cirurgia. Eu não tinha dinheiro suficiente na carteira e também nunca trabalhei um dia sequer. Portanto, havia apenas uma solução: roubar dos meus pais. A beleza exige sacrifício. Depois de esperar até que meus pais acordassem e fossem tomar o café da manhã, eu silenciosamente fui em direção ao quarto deles e girei a maçaneta. Meu coração estava batendo forte, mas não havia como voltar atrás. Eu me arrastei para o cofre dos meus pais e com as mãos trêmulas disquei a senha, minha data de nascimento. Aprendi isso quando era criança. Mas por algum motivo o cofre demorou muito para abrir. Eles mudaram a senha? E então houve um clique. Ufa! Tirando rapidamente a quantidade necessária, bati o cofre e corri para o corredor. Escondi o dinheiro no forro da mochila e saí de casa. Fui para uma clínica para uma consulta. O cirurgião levou em consideração a minha vontade, mudar completamente o rosto e fazer lipoaspiração. E disse que a cirurgia poderia ser feita amanhã. Quase pulei de felicidade, tão rápido! Mas então ele acrescentou que eu precisava do consentimento dos meus pais. O quê? Eu não desistiria dos meus objetivos e prometi trazer o consentimento no dia seguinte. Na calada da noite, rastejei para o escritório dos meus pais e silenciosamente abri a porta. Eles guardavam todos os documentos lá. Eu só precisava forjar uma assinatura, mas estava terrivelmente preocupada. E se eles me pegassem? Eu nunca faria cirurgia. Sem respirar, fui em direção à mesa e puxei uma gaveta com documentos. Tentei várias vezes falsificar a assinatura dos documentos, mas minhas mãos, por mais que se esforçassem, não conseguiam. E de repente alguém acendeu a luz do corredor. Meu coração afundou, não! Por causa da adrenalina, de repente forjei a assinatura com perfeição. Caramba, eu tinha que me apressar. Jogando os documentos de volta na gaveta, escondi o consentimento sobre a minha camiseta e me pressionei contra a parede. Alguém parou bem na frente da porta. Prendi minha respiração, se ao menos isso funcionasse. Então ouvi passos se retirando e a luz do corredor se apagou. Ufa, o perigo acabou. Mas assim que saí do escritório, minha mãe sonolenta apareceu na curva. Ela me perguntou por que eu não estava dormindo. Um arrepio percorreu minha espinha. Engoli seco e respondi que queria beber um pouco de água. E então fui rapidamente para o meu quarto. Tudo pronto. Amanhã serei uma pessoa diferente. De manhã, em vez da faculdade, fui à clínica. Meu sonho estava prestes a se tornar realidade. Antes da cirurgia, fui anestesiada e não me lembrei de mais nada. Assim que acordei na enfermaria, já estava toda enfaixada e com dor de cabeça. Tentei chamar a enfermeira, mas minha voz estava muito rouca. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que ficaria com uma amiga por 1 ou 2 semanas.
A mamãe ficou indignada por eu não avisá-la com antecedência, mas pelo menos ela acreditou em mim. Tive alta uma semana depois. Minha voz continuava rouca. O médico me proibiu de remover as bandagens por mais algumas horas. Eu queria tanto ver meu rosto novo, mas queria mais ainda voltar para casa. Fui para casa radiante de felicidade, mas eu vi carros da polícia em casa. Meu coração afundou. O que aconteceu? Continuei, mas na entrada da casa o guarda se recusou a me deixar passar. Ei, você quer perder seu emprego? Mas ele foi inflexível, então eu cerrei meus punhos e, esperando pelo momento, abruptamente corri para dentro de casa. Havia muitos policiais lá dentro, eles vasculhavam a sala. Eu não entendia nada, minha cabeça estava girando. Eu vi meus pais no final do corredor e corri para eles. Mãe, pai, o que está acontecendo? Eles me olharam de alguma forma incrédulos, como se não me reconhecessem. O que está acontecendo? Sou eu, sua filha, mas agora estou linda. Para confirmar minhas palavras, tirei as bandagens. Viram? Mas naquele momento o policial os levou embora para questioná-lo sobre o roubo do dinheiro. E eu segui para explicar, mas de repente meu pai me disse que eles não tinham tempo para se comunicar com estranhos agora e pediu aos guardas que me levassem para fora de casa. O guarda me expulsou como se eu fosse uma qualquer. Eu estava desesperada e não sabia para onde ir. Eu estraguei tudo. Mas então me lembrei dos meus amigos. Eles me amavam e com certeza me reconheceriam. Mas eles também não me deixaram entrar na faculdade. Tive que esperar na saída. Quando vi meus amigos, imediatamente chamei. Ei, sou eu, Rachel! Eles apenas riram e então decidi fazer uma piada. Eles com certeza se lembrariam das minhas piadas exclusivas. Mas em vez disso, eles bufaram. Suas piadas são estúpidas, assim como as da Rachel. São as minhas! Eles foram juntos a um café e disseram: é uma pena que a Rachel não esteja aqui, ela teria pagado o nosso pedido. Lágrimas encheram meus olhos. Todo esse tempo eles foram meus amigos por dinheiro. Não pude acreditar, mas de repente notei o Kurt na entrada. Ele definitivamente deveria me reconhecer. Corri até ele e expliquei em lágrimas que havia feito uma cirurgia plástica e agora ninguém me reconhecia. Kurt me deu uma olhada e disse que a aparência da Rachel era muito melhor do que isso. Você é como todo mundo, disse ele e saiu. Eu estava desesperada, não tinha onde morar e precisava ir a um centro social. Mas decidi que, já que sou bonita agora, iria começar um blog. Eu realizaria meu sonho. Comecei a postar stories no Instagram sobre beleza e cirurgia plástica, mas não tinha seguidores. Eu não entendi o que estava acontecendo. Afinal, eu estava com a aparência perfeita. Não era o suficiente? Decidi então aproveitar de alguma forma a beleza e fui a um casting de modelos. Eu tinha certeza de que subiria facilmente ao pódio. Mas assim que entrei no estúdio, um funcionário disse que minha aparência era muito comum. E eles precisavam de belezas individuais. Eu estava arrasada. Tudo em que eu acreditava era falso. E naquele momento, a mamãe me ligou. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e quando ouvi sua voz, não pude evitar. Eu quero ir para casa. Contei toda a verdade sobre a cirurgia e o roubo do dinheiro e acrescentei baixinho. Você pode não acreditar, mas posso confirmar que sou sua filha. Quando voltei para casa, meus pais me olharam incrédulos, como se eu fosse uma fraude. O olhar deles me machuca mais. Mas me recompus e disquei o código do cofre, que só nossa família conhecia. A porta se abriu. E então a mamãe se jogou em mim com abraços e me beijou na bochecha, chorando e se desculpando por não ter acreditado em mim imediatamente. Chorei e pedi perdão por roubar o dinheiro. Só queria realizar um sonho. Meus pais não ficaram com raiva de mim, apenas me abraçaram. O principal era que tudo estava bem comigo. Eles me amavam em qualquer forma e condição. Isso era o mais importante. Aparência padrão, corrida por assinantes. Não era isso que eu queria. Ser eu mesma era muito melhor. Meus pais me deram dinheiro para uma nova cirurgia. Eu consegui meu rosto antigo de volta. Depois que meus pais descobriram meu sonho de me tornar uma blogueira, eles me deram uma ideia. Então comecei um blog no Instagram sobre o amor por mim mesma e pelo meu corpo. Ajudei as pessoas a se aceitarem e graças ao meu trabalho árduo ganhei assinantes. Logo o número ultrapassou 1 milhão. E eu não conversei mais com meus amigos e o Kurt. Encontrei amigos de verdade no blog e meu sonho finalmente se tornou realidade. Mas não da maneira que eu esperava. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!